Bom, vamos lá. Vamos para o fiasco tucano. Que vexame. Entrevistei o presidente do PSDB, Bruno Araújo, antes da tentativa de ter a eleição das prévias. Entrevistei hoje o senador José Aníbal, né? E é quase comovente o constrangimento dos tucanos em relação ao que aconteceu. E não é para menos. Os caras têm que fazer uma eleição com menos de 50 mil membros filiados e os caras não conseguem, mas eles querem governar o Brasil. Né? Pegou muito mal. O problema teria sido com incompetência ou hacker. Né? O próprio José Aníbal hoje disse que acha que houve algum tipo de invasão. O melhor resumo que eu vi foi esse aqui. O PSDB está perdendo uma eleição em que só ele está concorrendo. Isso mostra o quão dividido está o partido. Quando eu entrevistei o Bruno Araújo na Jovem Pan, eu perguntei a ele exatamente isso, se ele acha que compensa fazer as prévias pesando ali o trade-off de vantagens e desvantagens. Eu acho que compensa. E a resposta dele foi nessa linha também. Traz mais transparência, traz mais legitimidade para quem venceu, em vez de ser apontado por uma cúpula do partido, que tem caciques, tem donos. Né? O PSDB tenta fazer muita coisa certa em relação à democracia interna. Né? O PSDB tem pluralidade, tem alguns ali que reconhecem virtudes no governo Bolsonaro, então são chamados de bolsonaristas. Né? Mas, enfim, o fato é que tem as desvantagens. Lava roupa suja em praça pública, trocam farpas que criam cicatrizes que muitas vezes geram feridas difíceis de serem lambidas, apesar do que político, via de regra, é um ator. Então tá lá a Kamala Harris, que chamou o Biden de racista, aceitando o convite para ser vice dele. Né? Política é isso aí. Por essas e outras que eu não gosto muito de política, mas tem que fazer análise e nós precisamos da política. E até certo ponto também o cara tem que saber engolir sapo, não pode querer ser um jacobino, na política não vai dar certo. Né? Tem que ter um estômago de avestruz. E esse jogo de cintura tem sua vantagem na política, mas tem que ter limite. Né? Apertar a mão, sorrir, elogiar um petista, por exemplo, não dá. Para mim não dá. Por isso que eu não quero jamais ir para a política. Podem cobrar, pode botar em pedra que eu assino e podem me cobrar. Agora, olha o que o Valor do Globo conseguiu fazer. Associar o fracasso tucano ao Bolsonaro. No dia do Enem, as prévias tucanas é que tiveram a cara de Bolsonaro. Cara, de onde é que sai isso? Sendo que o Bolsonaro é crítico do voto eletrônico. Né? Se fosse a cara do Bolsonaro, teria que ser por cédula. Ou voto impresso, que não é a mesma coisa, apesar do que diz o Barroso e companhia, do que dizem. Mas olha o nível da imprensa, cara. Como é que foi a prévia dos tucanos? Puta, um fiasco, um mico, um vexame. Taca Bolsonaro aí no nome. Cara, sem sacanagem, é um negócio patético. Aí eu mostro isso, eu sou bolsonarista. Não! Basta você não ser um anti-bolsonarista histérico para ser chamado de bolsonarista por vagabundos, hoje em dia. Porque isso é coisa de vagabundo. O cara tascar Bolsonaro lá para falar do fiasco tucano, que não tem nada a ver com o Bolsonaro. A Janaína disse que os tucanos deviam largar a mão dessa história de prévia e decidir com 3 rodadas de pedra, papel e tesoura. E quem ganhar 2 será candidato. Eu achei muito criativo isso, porque aí tira a história do cacique, né? Do dedaço. E a Flávia Ferronato, advogada, disse que com mais 2 dias o Leite vai pedir voto impresso auditável. É isso. A gente ri para não chorar, né? É um partido grande. Está há 20 anos sem a presidência, mas é um partido grande ainda, que tem bastante base parlamentar e governo importante, como São Paulo, né? O mais importante, prefeituras, como São Paulo, né? Então, o PSDB é um partido relevante. É por isso que a gente olha um negócio desse e fala, meu Deus do céu, né? E aí o Guzo matou a pau. Matou a pau. Quer dizer,
como é que. A pergunta que a gente tem que fazer agora: como é que o PSDB quer governar o Brasil e mais de 200 milhões de habitantes se não consegue organizar uma miserável prévia com 50 mil votantes? Quer dizer, é um negócio, realmente, é uma pergunta que está no ar, está na cabeça de todo mundo, né? Dureza, dureza.